Ô, pessoa, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Já deixa o seu like para me ajudar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, porque eu tô em rumo a 1.000 inscritos e você vai me ajudar, assim, imensamente se você se inscrever. Hoje, nesse vídeo, você vai aprender a comunicar ações futuras. Sem mais delongas, vamos logo aqui para esse babado. Você vai ver que eu vou dividir entre uma parte mais iniciante, intermediário, e um ponto extra, um momento extra para quem já é mais avançadinho. Então, eu vou escrever aqui para você ações ou eventos futuros. Tema de hoje. E dá para a gente comunicar ações ou eventos futuros de três formas diferentes. E são justamente essas formas que vamos conversar. E essas formas existem justamente porque também existem graus, digamos assim, de certezas diferentes. A gente pode estar falando de um plano para o futuro, de algo para o futuro, de um evento futuro que não foi planejado, sem plano, ou de uma previsão baseada em opinião, ou seja, fonte, vozes da sua cabeça. Mas a gente também pode falar de um futuro planejado, ou de uma previsão baseada em fatos. E o último é muito similar com esse segundo, mas é uma forma diferente de falar, digamos assim, e o foco é passar total certeza. Total certeza que vai rolar. Pronto. Para comunicar cada nível de certeza diferente, a gente vai usar uma estrutura diferente. Então, sempre a gente já sabe, a gente já viu, se você ainda não assistiu, depois você coloca na sua lista para você assistir a parte que eu falo sobre rotina, hábitos em inglês, e o outro vídeo onde eu falo sobre ações que foram concluídas no passado. Você vai entender a estrutura e a gente sempre pensa em quem faz, ou quem fez, a pessoa ou a coisa, a ação e o complemento. Quando a gente está falando de ações e eventos futuros com algo que teve um plano, que foi, ou algo que foi baseado em uma opinião, a gente vai seguir a estrutura will mais verbo. Will, verb. Por exemplo, eu estudarei amanhã. I will study tomorrow. No complemento. Eles ah, comprarão um carro. They will buy a car. Olhei aqui na janela, tá mó sol, mas meu joelho esquerdo tá doendo. E quando meu joelho esquerdo dói é porque vai chover. Então, eu vou fazer essa previsão baseada nas dores do meu joelho. É will rain. It will rain soon. Já já. It will rain soon. Ou seja, todas essas situações futuras, eu falei will seguido da ação, do verbo que comunica essa ação que eu quero falar, e pronto, estou comunicando algo, seja que foi decidido no momento da fala, seja algo relacionado à previsão baseado na sua opinião. Zero fatos, como it will rain soon, porque meu joelho está doendo, because my knee is hurting. Não tem nenhum fato, mas eu quis usar assim. Cuidado com a tradução. Quando a gente traduz, é importante traduzir, mas a gente não pode traduzir pensando em traduzir palavra por palavra. A gente deve traduzir pensando em sacar o contexto geral. Então, o contexto geral, beleza. Eu vou estudar amanhã. Mas cuidado para pensar assim, porque senão você vai achar que will é voo. E o will não é voo. O will, na verdade, nem tem significado. Ele modifica o verbo se fosse assim relacionar a português. Então, I will study tomorrow, eu estudarei. I will play, eu jogarei. They will play, eles jogarão.
Então, esse ão no final dos verbos. É isso, na verdade, que o will faz, se for para comparar com o português de alguma forma, tá? Então, tudo bem você pensar que a gente falaria, eles vão comprar um carro, vai chover amanhã. Que em português a gente fala, na verdade, gramaticalmente errado, né? Normativamente falando, a gente fala errado. E tá tudo bem, tá tudo bem. Mas tem que ter esse cuidado para não pensar que will é vou, porque vou, verbo ir, é go. E a gente não fala I go to study. I go to study não existe. I will study. Eu estudarei. Ah, teacher. E quando então eu quiser falar sobre um plano, algo que eu planejei, ou uma previsão baseada em fatos. Aí a gente vai usar be going to verb. Be going to mais o verbo. E aí perceba que assim como no caso anterior, é verbo, não é verbs, como a gente já viu antes, não é verbed para passado, não é verbing com ing, o verbo com ing não, é só o verbo purinho, só play, work, study, go, purinho. Be going to verb, sendo que esse be, ele pode ser is, para essa situação de futuro, am ou are. Depende de quem tá falando, né? Se é he, she ou it, I ou they, you, we. Tem aula já disso daqui, procura. Se você não conhecer, não souber sobre o verbo to be, pesquisa. Mas você já chegou até aqui, eu imagino que você já tá ligado. Então, be going to para falar de algo que foi planejado. Então, eu poderia simplesmente copiar as exatas mesmas frases anteriores. E aí você vai me falar, mas teacher, como é que eu vou saber então onde é que eu uso cada um? Você não falou que um é para planejado e o outro para não é planejado? Sim, criatura, mas leve em consideração que aqui a gente tem frases soltas, ou seja, zero contexto. O que vai dizer se foi planejado ou não é o contexto. Então, obviamente, se você vê frases soltas, as duas possibilidades estão certas. Quer que eu escolha o teacher? O que for verdade para você. Se você planejou, você bota com will. Se você não planejou, você bota com ou se você planejou, você bota com be going to. Se você não planejou, você bota com will. É isso. Então, o seu contexto ou da pessoa vai dizer: um gringo escolhe falar de um jeito X, que subconsciente ele já sabe se teve plano ou não. A gente, por enquanto, precisa se lembrar até que seja subconscientemente lembrado por a gente também. Então, be going to, verbo, be going to, nesse caso, study, are going to, buy, is going to rain. E aí, um pouco de contexto. Esse daqui, ó, diferente do outro, onde eu olhei na janela, vi que tá mó sol, o céu tá aberto, mas meu joelho esquerdo tá doendo. E quando o meu joelho esquerdo dói é porque vai chover, e eu tô fazendo a previsão baseada na minha opinião, e falei, it will rain soon. Se eu olho pro mesmo céu, só que, ó, tá fechado. Já tô vendo as nuvens se formando. Aí eu vou falar, it is going to rain soon. Vai chover em breve. Que é baseado no fato. Eu tô vendo o céu. Ou eu vi na notícia. É fato. Então, se é previsão baseada em um fato, você usa o be going to. Ah, mas já tá errado você usar. Não, vão te entender se você usar o will. Só que subconscientemente também vão te entender um pouquinho só diferente. Vão te entender que você está baseando na sua opinião, o que você não planejou. Mas isso é algo muito sutil. De forma geral, vai funcionar as duas formas. Mas é legal de saber para você se lembrando, porque o máximo que a gente conseguir afinar a nossa fala, melhor, né? Então, essa é a segunda forma, quando a gente planeja. Então, um exemplo que eu gosto de passar para os meus alunos, para você se ligar na diferença. Fica, a gente mora junto, a gente divide um AP. Apartamento. E aí a gente sempre toma café da manhã com um pão de sal. Ou pão cacetinho, sei lá, de onde é que você mora, pão francês, enfim. Sempre. Já é nossa tradição, rotina. E aí hoje, quando eu acordei, quando eu me dei cara, não vi, não tinha mais pão.
Aí eu cheguei pra você, vixe, não tem mais pão. Aí você pega, vixe, sério? I will buy some. Vou comprar. Comprarei. Você acabou de descobrir que não tem. E se você acabou de descobrir que não tem, não tinha como você planejar. Então, I will buy. Um nativo vai automaticamente falar assim. A gente tem que pensar um pouquinho antes, né? Agora, se acontece a mesma situação, e aí eu chego pra você, olha, acabou o pão. We ran out of bread. Aí você fala, sim, eu sei. Yes, I know. I'm going to buy some more. Eu sei. Ou seja, se você sabe, é porque você já, talvez você sabia desde ontem, ou você já sabia desde que você acordou, e você desde que acordou teve tempo para planejar. I'm going to buy some, vou comprar um pouco. Então, essa é a diferença, o contexto que vai dizer qual das duas você vai usar. A última é uma estrutura que a gente ainda não viu vídeo aqui, pelo menos não até a data de hoje. Talvez, no dia que você esteja assistindo, já tenha um vídeo para falar sobre situações que estão acontecendo no momento da fala. Situações ocorrendo no momento da fala. Oxe, teacher, mas você está falando de um tempo para o futuro e vai usar a mesma coisa que você usaria para situações que você está falando no momento da fala? Sim, porque é algo que você tem tanta certeza, mas tanta certeza, mas tanta certeza que vai acontecer, que você usa a mesma estrutura que você usaria se fosse algo que estivesse acontecendo no momento da fala, que vai ser ou is, ou am, ou are, mais verbing. Esqueci de desligar o som do WhatsApp, I'm sorry. Ou seja, agora a gente vai usar o verbo com ing. Studying, working, playing, is and are, de acordo com a pessoa. Então, is, para he, para she, para it, am, para quando a pessoa for I, eu, e are, quando a pessoa for you, they e we. Ups, we. Isso aí se procura na aula de to be, se você não conhecer. Então, is and are verbing. Então, quando você quiser comunicar algo que você está super certo, cara, eu tenho certeza. Tipo assim, I am exercising later. Tipo assim, com certeza eu vou me exercitar mais tarde. Isso é algo que para mim é inegociável. Com certeza eu vou. Não tô falando só porque eu tô com muita força de vontade, não. É porque, tipo, é algo que para mim faz diferença. Eu malho 6 vezes na semana e hoje eu vou. Também, ainda mais que hoje é braço, então não vou perder, né? I'm exercising later. Eu estou me exercitando mais tarde. Como se fosse assim. É algo que você tem tanta certeza que vai acontecer que você quer colocar a pessoa nesse futuro como se já estivesse acontecendo. I'm exercising later. You are liking the video in 2 seconds. Você vai dar like no vídeo em 2 segundos se você não tiver dado. Aí é que eu tô botando uma certeza super, você vai ter que me ajudar para transformar isso aqui em verdade. Tá? Like. Agora eu fiquei até na dúvida se like é porque não é comum colocar o like como verbo, né? Like com ing, mas como a gente está falando não do verbo like, mas do ato de dar like no vídeo, aí acaba que tudo bem. Então, you're liking the video later, after in 2 seconds. Vai lá e dá like no vídeo. Então, are com o verbo ing. Então, essas são as 3 formas de comunicar futuro em inglês, sendo essas duas mais tranquilas, no sentido de ser mais para iniciante e intermediário. Essa aqui já é um pouco mais avançadinha. Não tem problema nenhum se você só usar essas duas por enquanto, tá? Zero. Você só vai ficar ligado nessa situação aqui, que quando você ouvir essa estrutura, que talvez você só conhecia até o momento como algo para comunicar a situação que está ocorrendo no momento da fala, mas para falar do futuro dessa vez, aí você vai se ligar. Se a pessoa estiver falando e usar um tempo que indique futuro, later, depois, in 2 seconds, em 2 segundos,
next week, na próxima semana, você já vai se ligar que ela tá falando de algo que é 100% de certeza. Então, criatura, se eu te ajudei, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, se você gostou, deixa o seu like, se inscreva aqui no meu canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, me ajuda a chegar aos meus inscritos, por favor, para eu monetizar esse canal. Vai me ajudar demais. E a gente se vê na próxima. Bye!